Olá, corredores e corredoras da nossa Vale TV. Você piscou, já demos mais uma volta e estamos aqui novamente com o nosso programa de corrida. Eu sou a jornalista Aline de Mello, jornalista e corredora. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu sou o Arthur, treinador e atleta de corrida, e eu tô feliz por estar aqui novamente nos estúdios da Vale TV para mais um programa e fica com a gente para descobrir por que corremos. O programa nasceu com a ideia de debater as principais dúvidas e sugestões também no mundo da corrida. A gente quer estimular você que está aí do outro lado a correr, você que já corre, chamar cada vez mais pessoas para que entrem nesse universo e que entendam que correr é algo muito simples, muito importante, muito bom para a nossa saúde, para a nossa vida. Então a gente buscou ajuda, né? Porque correr também é trabalhar em equipe, né, Arthur? E a partir de hoje a gente tem aí uma participação muito especial aqui no nosso programa, né. Exatamente, Lênia. Por isso que nessa segundo programa a gente tem duas convidadas especiais, duas convidadas que estão juntas aí para ajudar a gente nessa tarefa, né? São duas irmãs que dividem essa paixão pela corrida e fazem isso uma ferramenta importante para ajudar quem já corre ou quem vai começar a correr, aí com a ajuda do Porquê Corremos. São as irmãs Luciana e Lucimere Schmidt, que vão estar conosco aqui no Porquê Corremos, né, elas vão ser responsáveis pelo quadro Fala Treinador, e vão estar nas ruas, né, a gente sabe que a orla do Guaíba, em Porto Alegre, é um dos lugares mais democráticos, mais lindos para correr, e é onde elas concentram a maioria de seus treinos, o que não quer dizer que as informações virão todas de lá, mas é um exemplo do que a gente quer trazer para vocês. Então a gente está aqui com a Luciana e com a Lucimere para que elas tragam para nós a magia da rua, né, porque a gente está num estúdio, eu tenho certeza que cada um de nós aqui tá louco para estar numa rua correndo no asfalto, né. Então, com vocês, as irmãs, né, Luciana e Lucimere, é um prazer receber vocês aqui, e a gente está muito feliz, né, Arthur, de estar com elas aqui. Então, por favor, se apresentem juntas na corrida, falem um pouco da história de vocês, como é que começou as redes sociais e por que juntas na corrida? Bom, eu sou a Luciana e essa é a minha irmã Lucimere, né. Nós começamos a correr em 2019, eu gostava muito da energia das corridas, assim, né, sempre achei muito lindo ver aquelas medalhas, as pessoas felizes, mas eu não tinha uma parceria. E um belo dia, conversando com a Lucimere, nós tivemos a ideia então de começar a correr. Eu comecei a correr por paixão mesmo, por ver aquela energia toda e achar bacana. E a Lucimere começou a correr por outro motivo que ela vai contar pra você. Na verdade, eu vinha de alguns anos de sedentarismo e estava beirando os 40 anos quando eu percebi que eu precisava ter mais saúde, então eu queria emagrecer, né, por estética, o primeiro motivo foi esse, mas queria ter saúde até para tocar a vida em frente, né, meu filho pequeno, eu queria melhorar e dar um bom exemplo para ele. Então eu disse: "Vou começar a correr para fazer uma corrida de rua", que era a Corrida pela Vida, que acontecia no em novembro. Comentei com a Luciana e ela disse: "Então vamos nos inscrever para essa corrida". E aí assim a gente foi, né. É, só que a corrida era no final do ano e a gente começou a correr em março e demorava muito tempo, né. Então, assim, surgiu uma corrida em maio e ali a gente começou a 3 quilômetros e seguimos empolgadas e para não desistir muito empolgadas, né. Para não desistir, né, para nos motivar, nós criamos um perfil, que é o Juntas na Corrida, porque também a gente postava, estava super empolgada e postava nas redes sociais, os nossos amigos: "Ai, de novo, né, estão postando sobre corrida, vocês só falam disso". Sim, a gente só falava disso, a gente só fala disso hoje a vida Até toda, hoje, né. 6 anos depois. Será? 7 anos, né, já fizemos. E é isso, esse é o nosso perfil para nos motivar, para motivar as outras pessoas, para a gente ter conexões e a gente conhece gente do país inteiro, né, a gente já conheceu pessoalmente outras pessoas, e é isso, é isso. A gente escuta as histórias, assim, são inspiradoras, né, são sempre muito bonitas, né, mas a gente sabe que a corrida ela vem com vontade, vem com estímulo, mas também tem aquele momento que tu para pensar, né, será que é por aí? Será que é isso que a gente tá fazendo é o ideal? Vocês passaram por isso também desde desse começo? Como é que foi? Ai, Aline, assim,
é até bacana tu falar sobre isso, né, porque a gente está numa fase diferente hoje em dia, né, a gente está com 7 anos correndo, a gente já não tem mais aquela empolgação de fazer prova toda hora, a gente quer fazer a prova, né, então a gente se dedica para uma prova específica e sim, a gente cansa, né, a gente tem a rotina do dia a dia, a gente tem a família para dar conta, a gente tem filho pequeno, trabalho, somos amadoras, né, a gente não vive disso. Então acho muito bacana falar que mesmo com tudo isso, a gente permanece correndo porque a gente gosta, nos faz bem, a gente levanta cedo, a gente está cansada, mas a gente vai lá, a gente dá o nosso melhor, e a gente termina aquela corrida, assim, com aquela sensação de dever cumprido. Como é que é pra ti? É exatamente isso, né, a sensação de superação, eu diria assim. Eu principalmente gosto de começar o meu dia treinando, porque eu sei que se eu começar o meu dia treinando, o resto do dia vai bem. Então, assim, eu tenho energia para seguir. Então, a gente realmente não faz mais tantas provas, mas a gente já estabeleceu uma meta, que pelo menos uma meia maratona a gente tem que ter no ano, né, então que é o nosso objetivo. Esse ano a gente já fez a nossa primeira meia e agora a gente vai fazer a maratona, então estamos treinando e assim a gente se mantém, motivado, né. Nem sempre motivado, porque mas com a disciplina, né. Então eu acho que a gente vai é esse o caminho. E é isso que a gente acredita, né, Arthur, que vai vir para o nosso programa e que a gente espera que vocês aí do outro lado sintam também, né. Seguir juntas na corrida é poder acompanhar a vida real mesmo, como a gente diz, né, porque a gente falava no outro programa e a gente vai seguir falando muito nisso também, da questão das comparações, né, da pressão pela performance perfeita, daquela pressão do tempo, né, cada vez menor. E a gente percebe que a corrida não é isso, né, quando começa a acontecer isso, não tá legal, né, não é um sinal de alerta para que alguma coisa tem que melhorar, né. Exatamente, a gente fala muito no nosso perfil, a gente às vezes não está motivado e a gente reclama e a gente costuma dizer que é um perfil que não engaja, porque as pessoas vão ali, elas vão ver a rotina, elas não vão ver performance, né. Então, a gente mostra a realidade de 2 mães que trabalham fora, que cuidam de casa, que estão ali correndo, né, simplesmente porque gostam de correr. E é legal de perguntar uma coisa pra vocês, com o perfil Juntas na Corridas, vocês postam a vida real, postam a dificuldade, postam as reclamações também com o treinador, né, mas assim, tem o contato do público dizendo pra vocês: "Olha, é bem isso que acontece comigo, realmente hoje eu não consegui treinar, ah, eu não melhorei meu tempo, ah, eu também isso", porque é muito fácil a gente postar só o treino bom na rede social, né. "Uau, hoje foi muito bom, hoje eu fiz isso, foi aquilo", só que não é real. É a gente sair do trabalho, a gente treinar quando dá, a gente trocar o dia do treino, né, a gente: "Ah não, primeiro tem que comer", ou "Como é que eu vou treinar aqui nesse local que eu tô?". Então, o pessoal engaja ou o pessoal se comunica com vocês dizendo assim: "Ô, eu também tô nessa, como é que vocês fazem? Porque eu também não tô conseguindo". Tem isso aí? Tem, eu acho que a gente conseguiu meio que quebrar aquela questão de ser tudo perfeito, né, e aí a gente vê as pessoas trazendo pra gente a realidade delas também, né. A gente tem visto mais pessoas mostrando: "Pô, não deu. Ah, eu me cobro tanto. Por que me cobro tanto, né? Vocês estão aí, estão bem, estão fazendo do jeito que dá". As pessoas começaram a nos mostrar que são reais também, né, que a gente não tá ali só vendo, o treino bonitinho. E a gente viu também que tem um aplicativo onde a gente salva os nossos treinos, a gente começou a observar que as pessoas não estão mais escondendo, que tudo que está sendo postado ali é verdade, se elas pausaram o relógio, se elas continuam, o treino caminhando, elas não se escondem mais tanto, né, eu tenho visto isso acontecendo. Sobre o perfil, né, no Instagram Juntas na Corrida, hã, ele surgiu então, como vocês disseram, né, pra ser um relato pessoal mesmo, né, de vocês. Um registro pessoal, né, mas existe, assim, algum compromisso, como é que eu vou dizer, até mesmo impessoal, assim, de postar todos os dias, né, de querer, não transformar o perfil num profissional, não é isso que eu quero dizer, mas, assim, o comprometimento de vocês com esse perfil, né, ele acaba de alguma forma, atingindo
os treinos ou a performance de vocês? Ou assim, não, a gente precisa fazer para postar, ou a gente vai postar o que não fez? Como é que é essa relação com a rede social, né? Porque a pressão para que tudo seja perfeito na rede social, ela existe. A rede social exige postagem para que haja engajamento. Como é que vocês encaram isso, assim, essa relação rede social e corrida? Na verdade, assim, em 2019, quando a gente começou o perfil, a gente tinha essa necessidade de postar todos os dias. Então, a gente treina em dias diferentes, então, né, calhava de cada uma fazer um post. São 7 anos, né, de perfil e a rotina mudou, né, outras atividades, a gente já não consegue manter tanta assiduidade nos posts. Claro que a gente gosta de sempre aparecer ali, dar um oi, dizer que treinamos, né, a gente faz o nosso check-in, mas não fica aquele post registrado. Mas a gente sempre tenta dizer como é que foi o treino, porque às vezes o treino foi muito bom, às vezes o treino não foi. Então a gente gosta de deixar esse registro. Mas não é treinar para postar. A gente treina, se der a gente posta, Uhum. né. Então a gente tá, né, agora acho que o nosso tempo de 7 anos aí de perfil, a gente conseguiu evoluir para isso. Sim, eu acho muito, assim, muito importante, né, muito sincero, da parte de vocês quando claro que a gente quer abrir o Instagram lá e ver, um treino feito, né, uma meta atingida, mas quando vem, assim, aquilo: "Ah, hoje não foi como a gente queria, hoje não foi como a gente desejava que fosse", mas aí vem todo um relato de uma superação, né, porque mesmo que a planilha não tenha sido cumprida, faltou, sei lá, 500 metros, ou a gente não conseguiu levantar para treinar, hã, por algum motivo, mas essa verdade, ela acaba estimulando as pessoas de alguma forma também, né. Não exige a perfeição de todo mundo, né, então eu sei que se eu tô ouvindo alguém que treina, né, que tem uma rotina de provas e que eu quero alcançar esse nível, mas se essa pessoa não tá bem no dia e reconhece isso, isso me estimula a acordar no outro dia e pensar: "Não, vai dar". É, eu acho que não a gente tem que ter uma ciência, assim, de que a gente não pode dar o passo maior que a perna, né. Ai, a gente tá agora em ciclo de maratona. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer 2 treinos no dia, que a gente não vai conseguir fazer treino de 2 horas durante a semana, né. Então, assim, tudo tem que ser muito alinhado e tem que ser real, porque a sensação de chegar lá e não cumprir aquela tua proposta, aquilo que tu se propõe, é muito mais difícil, muito mais frustrante, né, do que tu fazer um treino ruim. Então, assim, vamos fazer meia hora, é o que tem, é o que dá, mas vamos fazer direitinho, né, vamos ter constância, vamos porque a gente corre por prazer, a gente não corre por obrigação. Então vamos fazer o que a gente consegue. Tá certo. A gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Fica com a gente para descobrir por que corremos. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha multiplicou histórias de sucesso. Mudou o futuro de milhões de crianças e adolescentes e cria oportunidades para milhões de pessoas todos os dias. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Estamos de volta aqui na Vale TV com Por que Corremos. E hoje a gente está trazendo uma novidade, né? Temos aqui como convidadas juntas na corrida as duas irmãs Luciana e Lucimere Schmidt, que vão estar com a gente a partir do próximo programa com um quadro, né, que vai trazer aí as ruas, né, o que acontece nas ruas com o pessoal que corre, né, Arthur? Como é que vai ser? A gente queria que as Juntas na Corrida falassem pra gente como é que vai ser esse quadro Fala Treinador, né, explicasse o que que vai ser esse quadro no nosso programa aí. Eh, Quando vai ser, como vai ser, eh, as perguntas vão ser muito técnicas, vão ser despojadas, vão ser divertidas. Qual é a ideia desse quadro Fala Treinador? Hã, posso começar dizendo que a ideia do quadro surgiu do nosso perfil, justamente porque a gente precisava ter um conteúdo a mais, e um belo dia a Luciana voltou de um treino e contando como foi treinar, ela fez uma pergunta para o nosso treinador, que respondeu lá no Instagram dele, e aí me deu uma ideia, assim, por que não fazer um quadro, né, de perguntas, porque eu acho que a maioria dos corredores sempre fica com uma pergunta, né, depois do treino. Então a gente convidou o treinador Arthur para fazer esse quadro, e ele topou a ideia, só que com algumas semanas ele nos apresentou uma contraproposta de trazer o quadro para o programa. E a gente então super topou, e a proposta é justamente essa, trazer as principais dúvidas, né, dos corredores, e serão perguntas técnicas, serão perguntas, hã, espontâneas, serão perguntas que as pessoas, de pessoas que estão começando na corrida e que não entendem nada, ou até pessoas mais experientes. Então a gente está aí, hã, recebendo as perguntas no nosso perfil, e a gente vai trazer aí para o programa e para o treinador nos explicar. É, a gente queria já deixar aberto, né, para o pessoal já mandar perguntas lá no Isso. perfil, porque tem muita coisa interessante aí no mundo da corrida e que às vezes as pessoas não sabem o que significa, né. E coisinhas simples. A minha pergunta que ela falou, né, que eu perguntei para treinadora era: "Por que que às vezes, tão cansada, a gente consegue fazer um treino melhor do que se estivesse descansado?". Então, são coisas simples. Vão lá, coloquem as dúvidas de vocês que a gente traz para o Fala Treinador. Isso que é legal, né, a gente colocar coisas simples, e muitas vezes a gente não faz uma pergunta achando: "Ah, não vou perguntar isso, nada a ver essa pergunta". Não, mas às vezes é a dúvida de muitas pessoas, né. Às vezes é uma pergunta muito técnica, né, e o treinador, chegando a pergunta para ele, deve responder, ou às vezes é uma coisa simples. Então a gente tornar isso simples para todo mundo, né. A gente deixa aí o convite, mandem as perguntas para as gurias, elas vão formular para a gente aqui. Daqui a pouco a gente vai pensar aí, né, Aline, daqui a pouco não é só eu respondendo, a gente faz o convite para outros treinadores aí também participar do programa, mas a gente deixar simples o mundo da corrida. Daqui a pouco uma coisa que é tão simples e a pessoa está com medo de perguntar, vergonha, a gente vai esclarecer para todo mundo aí no programa. É, e a gente sabe também que tanto os corredores quanto os treinadores, eles convivem com pessoas das mais variadas, características, né, com dificuldades variadas, então, o que é fácil para mim pode não ser fácil para a Luciana e vice-versa, então, essas dúvidas que são, comuns, né, às vezes elas ganham respostas diferentes, dependendo das pessoas e de como elas aproveitam esse tempo para treinar, para correr, né. Então vamos aproveitar para contar, já que a gente vai ter essas perguntas, qual é a experiência de vocês? Como é que foi passar por esse processo de 3 quilômetros, 5, que nem vocês falaram, gostam de fazer meia maratona? Quantas meia maratonas vocês já fizeram? Quantas provas de 42 vocês já fizeram? Como é que é entrar num ciclo para essas provas? Como é que vocês se preparam, como vocês falaram, tendo essa vida real de cuidar de casa, como é que tem tempo? Como é que acha 30 minutos do dia para ir no intervalo ali fazer um treino, né, de tarde, no horário que tá todo mundo fazendo o almoço ali e vai lá treinar. Como é que faz isso? Ou como é que faz o treino segunda de manhã, quando tá todo mundo ali engatinhando? Como é que ajusta um horário para treinar aí? Bom, primeiro eu quero começar falando de quando a gente sonhava em fazer 3 quilômetros, né. E a primeira prova eu posso dizer assim, faltando 800 metros, eu tive que começar a caminhar, não consegui cumprir. Ela toda correndo, né. E assim, e essa foi a primeira prova. Na última prova do ano eu estava em terceiro lugar no pódio. Então,
Foi um ano super intenso, assim, o primeiro ano de corrida, mas a gente se dedicou especialmente aos 3 quilômetros, a gente não foi além do que a gente poderia. E assim a gente seguiu, né, todos os anos, depois fomos para o 5, para o 10, demorou um pouco mais pra gente ir para o 15, 21. Pandemia, a gente foi, acho que a nossa primeira meia maratona foi virtual, Sim. porque, né, pandemia, a gente teve que já estava inscrita para nossa primeira meia maratona, fizemos ela virtual e eu confesso para vocês que muitas vezes eu treinei dentro do apartamento, correndo do quarto para a sala, do sala para o quarto, não foi numa esteira, mas era o que eu tinha no momento, né. Tinha filho pequeno que não podia sair, e eu tinha que treinar dessa forma, então assim, a gente foi adquirindo experiência e a gente foi do jeito que deu. E chegamos lá, né, a primeira meia maratona a gente fez, acho que demorou muito, assim, a gente fez em quase 3 horas, né, porque realmente o ciclo de treinamento foi dentro de um apartamento, né, então foi bem difícil, mas a gente não desistiu. Então eu acho que essa é a principal lição, assim, a gente não desistir e tentar sempre fazer o da melhor forma possível. Não, e assim tem também essa questão de que no começo ela sempre foi muito mais rápida do que eu. Então no começo a gente não corria juntas, né, a gente corria cada uma no seu tempo, cada uma com seu objetivo, e eu meio que brigava com ela, porque ela tá correndo demais, e ela assim: "Ah, mas eu não consigo correr devagar", e aí as coisas foram equilibrando, né, as 2 eu também treinei dentro do apartamento, claro que fiz a meia maratona mais lento do que ela, né, são 6 agora no currículo, e hoje a gente corre juntas, né. Acho que ter treinado dentro do apartamento foi, assim, uma questão de sobrevivência. A gente estava tão empolgada com começar a correr, e a gente ficou, com medo de que aquilo não acontecesse mais por causa da pandemia, né. Então, assim, a gente estava Hã, buscando outras formas de tentar viver aquele momento tão difícil, né. A gente fez provas virtuais, eu corri uma prova de 7 quilômetros dentro do apartamento, naquela época a gente não tinha relógio, a gente usava o celular, e aí o GPS do celular marcava tudo errado. Hã, foi assim, foi insano, mas foi o que nos manteve na corrida até hoje, acho que isso faz parte da nossa história e é importante contar. Com o perfil, a gente descobriu outras pessoas também que corriam na garagem do prédio, que corriam no pátio da casa, que, né, teve muitas histórias, não foi só a gente. Então acho que foi um momento bem difícil que a gente conseguiu superar, graças a Deus, até o dia da nossa primeira maratona, né, e a nossa primeira maratona também foi num momento muito desafiador. Nós passamos por uma enchente e tivemos 2 ciclos no meio desse caminho, né, porque quando a gente começou a subir o volume, 28 quilômetros, não deu para fazer. Aí, de novo, tem a possibilidade de fazer 28, não vai dar para fazer. Volta tudo de novo, não sabemos quando vai ser a prova, e começamos todo o ciclo até poder fazer a nossa prova. E a gente fez uma prova que foi tão redondinha, assim, treinamos no frio, corremos num calor de quase 40 graus, mas a gente correu tão feliz que se sentiu dor não deu para perceber, se teve dor de barriga ninguém percebeu. A gente fez aquela prova numa alegria, terminou numa alegria. Eu trabalhei antes, num dia antes, trabalhei no dia depois, e estava feliz, realizada com aquela medalha no meu peito a semana inteira. Então assim, acho que a corrida é isso, é tu trazer bons momentos, é tu ser feliz, eu nunca fui da sofrência, né, eu nunca gostei de correr e, ai, botar os bofes pra fora, como eu digo, Eu né. sei. Então, assim, eu gosto de correr leve, eu gosto de correr tranquila, eu gosto de poder conversar, e isso a gente tem feito muito agora, né, a gente corre, longas distâncias batendo papo. Então acho que isso também nos uniu mais, né, a gente correu de mãos dadas a maratona, a gente fez até tatuagem, que remete a isso, né. Então acho que esse ano passado não deu para fazer maratona, eu tive uma lesão bem séria. Uhum. Tô voltando esse ano e voltando bem até, porque logo em seguida eu já fiz uma meia maratona, agora eu já fiz uma outra, e esse ano vai ter maratona de novo, se Deus quiser.
E depois nós vamos falar com o pessoal aqui do estúdio. Nós vamos conseguir um microfone para te correr com o microfone assim, já que tu fala bastante. Mas é interessante também, as brincadeiras, né? Mas é interessante perguntar assim: o perfil Juntas, o que que ele trouxe para vocês? Trouxe bastante amizade, né? Muitos amigos, né, a gente conheceu muita gente de fora, a gente conheceu a gente fala com gente não só do Brasil, a gente fala com gente de fora, assim, pessoas que se inspiram: "Ah, fui treinar porque eu vi teu post, eu não ia, mas me convenceu a ir". Eu acho que pra gente isso é o melhor, né, que a gente pode passar. E também a nossa união, eu acho que o juntas tem muito disso, né, a gente é juntas, mas não somos nós 2 juntas, a gente é junto com muita gente. Então, perfil não é só nosso, perfil é de todo mundo, assim, todo mundo que quer correr, quer participar e quer, trocar ideia com a gente. Então eu acho que é isso que o juntas significa. E vocês têm um recado bem importante, né, que é, fazer com que as pessoas enxerguem que é possível correr, né. Tem um relato agora sobre a história da pandemia, da enchente, então quer dizer, é bem aquilo, quando tu quer, quando tu procura a disciplina e a determinação, nada para, né. Nada para. E uma coisa que a gente vem, reforçando muito é o quanto a gente não cria expectativa, né. Porque quando a gente vai com a pressão de ter que cumprir em determinado tempo, parece que a coisa não acontece. Então, assim, a gente tem percebido nos nossos treinos, a gente já sai: "Ah, hoje eu vou correr num pace 8. Hoje eu vou correr", porque: "Não, eu tô cansada hoje". E a gente vê que foi melhor que o treino da semana passada. Então, a gente não tá mais criando expectativa, a gente vai. E tá dando certo. A gente só quer conseguir correr o máximo de tempo que a gente puder, né, ter saúde para seguir em frente, assim. Tá, a gente está encaminhando aí para o final do programa, né, então reforçando aqui que a partir da próxima edição do programa a gente vai ter o quadro Fala Treinador, com as Juntas na Corrida, né, então vocês já podem acompanhar @Juntas na Corrida e também lá no @Porque Corremos, mandar perguntas, enfim, comentários sobre o programa que elas vão correr atrás, literalmente, das respostas pra gente. Vocês podem deixar o recado de vocês? Bom, acho que o recado é ter constância, ter vontade, né, disciplina para a gente fazer o que a gente gosta, assim. Eu acho que a gente tem que, ter prioridade, ter a gente como prioridade para poder conseguir se dar bem e fazer as coisas, da melhor forma para as outras pessoas. E o meu recado é pra gente ir com tempo, né, a gente não dá o passo maior que a perna. Acho que é aproveitar o processo, curtir o processo é tão bom, que a gente não tem por que sair atropelando tudo. Então, devagar se vai ao longe. Então, pessoal, a gente vai se caminhando para o nosso final, porque corremos mais uma vez aí, agora de na próxima semana, mais um programa muito especial, né, Aline? O programa da próxima semana vai seguir o padrão que a gente está crescendo, né, a gente tá decolando. E o próximo programa vai ser especialíssimo. Então a gente te espera, e para conferir esse programa e conferir o primeiro também, a nossa estreia, é só acessar a página da Vale TV, tanto no Facebook quanto no YouTube. Até a próxima semana e fica com a gente, volta para saber por que corremos.